Você já sentiu como se estivesse sendo observado, mesmo quando ninguém estava por perto? Como se alguém que já partiu ainda pudesse ver você? Essa ideia tem intrigado a humanidade há séculos. Muitos acreditam que os mortos continuam a nos acompanhar, testemunhando nossos momentos de alegria e tristeza. Mas será que isso é verdade? Será que aqueles que já deixaram este mundo ainda podem observar o que acontece na Terra? A resposta para essa pergunta pode ser mais complexa do que parece. De filmes e lendas populares até interpretações bíblicas, a crença de que os mortos podem ver os vivos é algo profundamente enraizado na cultura humana. Mas o que a Bíblia realmente diz sobre isso? Será que as Escrituras revelam se aqueles que partiram ainda têm consciência do que acontece entre os vivos? Hoje vamos explorar essa questão de maneira profunda, analisando passagens bíblicas como Hebreus 12:1 e Apocalipse 6:9 e 10. Vamos ver se há indícios de que os mortos podem estar conscientes dos acontecimentos terrenos, ou se, pelo contrário, a morte é um estado de inconsciência total, como sugere Eclesiastes 9:5. Então prepare-se, porque o que você está prestes a descobrir pode mudar completamente sua visão sobre a vida após a morte. Desde os tempos mais remotos, a ideia de que os mortos ainda podem ver e até interagir com os vivos é parte do imaginário humano. Essa crença aparece em mitologias antigas, religiões, filmes e até em relatos pessoais. Mas de onde vem essa ideia? Será que ela tem alguma base ou é apenas fruto da imaginação coletiva? No Egito Antigo, os faraós eram enterrados com riquezas porque se acreditava que eles ainda manteriam algum tipo de existência consciente. No Japão, o festival Obon celebra os espíritos ancestrais que, segundo a crença, retornam à Terra para visitar seus familiares. No México, o famoso Dia de los Muertos reforça a ideia de que os falecidos continuam próximos aos vivos, observando suas vidas. Nos dias atuais, o cinema e a literatura popularizaram ainda mais essa crença. Filmes como Ghost, Do Outro Lado da Vida e O Sexto Sentido exploram a ideia de espíritos que acompanham o mundo dos vivos. Em algumas tradições, há relatos de pessoas que afirmam ter visto ou sentido a presença de entes queridos falecidos, interpretando isso como um sinal de que os mortos ainda observam os vivos. Mas será que isso é apenas uma construção cultural ou há alguma base espiritual para essa crença? Para responder a essa pergunta, precisamos olhar para a Bíblia e entender o que as Escrituras dizem sobre o estado dos mortos. Diante de tantas crenças e representações culturais sobre os mortos, observando os vivos, surge a grande questão: o que a Bíblia realmente ensina sobre isso? As Escrituras deixam claro se aqueles que já partiram podem ou não ter consciência do que acontece na Terra. Para entender isso, precisamos analisar alguns textos bíblicos que lançam luz sobre essa questão. Em Hebreus 12:1, encontramos uma passagem intrigante. Portanto, também nós, uma vez que estamos rodeados por tão grande nuvem de testemunhas, livremo-nos de tudo o que nos atrapalha e do pecado que nos envolve, e corramos com perseverança na corrida que nos é proposta. Muitos interpretam essa nuvem de testemunhas como uma referência aos fiéis do passado que estariam observando os crentes vivos. Mas será que esse versículo sugere, de fato, que os mortos podem ver o que acontece na Terra? Ou está apenas usando uma linguagem figurativa para incentivar os cristãos a perseverarem? Outro trecho importante está em Apocalipse 6, 9, 10, onde João relata uma visão dos mártires clamando a Deus por justiça. Quando ele abriu o quinto selo, vi debaixo do altar as almas daqueles que haviam sido mortos por causa da palavra de Deus e do testemunho que deram. Eles clamavam em alta voz: até quando, ó soberano, santo e verdadeiro, esperarás para julgar os habitantes da terra e vingar o nosso sangue?
Esse trecho sugere que essas almas tinham alguma percepção do que estava acontecendo, pois estavam conscientes de que a justiça ainda não havia sido feita. Mas será que essa passagem deve ser entendida de maneira literal ou simbólica? Se esses versículos indicam que os mortos têm alguma forma de consciência, ainda precisamos considerar outras passagens que parecem apontar na direção contrária. Em Eclesiastes 9:5, por exemplo, encontramos uma afirmação que parece contradizer essa ideia. Os vivos sabem que vão morrer, mas os mortos nada sabem. Tampouco receberão eles qualquer recompensa, porque sua memória jaz no esquecimento. Se os mortos nada sabem, como poderiam estar cientes do que ocorre na Terra? Diante dessas aparentes contradições, é essencial entender a interpretação de cada um desses textos. A Bíblia sugere que os mortos podem ter uma percepção limitada do mundo dos vivos, ou que eles estão completamente inconscientes até o dia do juízo. Até agora, vimos que algumas passagens da Bíblia parecem indicar que os mortos podem ter algum nível de consciência do que acontece na Terra. No entanto, existe um versículo que apresenta um ponto de vista diferente e que precisa ser analisado com atenção. Eclesiastes 9:5. Esse trecho afirma claramente: os vivos sabem que vão morrer, mas os mortos nada sabem. Tampouco receberão eles qualquer recompensa, porque sua memória jaz no esquecimento. A princípio, essa passagem parece contradizer completamente a ideia de que aqueles que já partiram podem estar cientes do que acontece entre os vivos. Mas como conciliar esse versículo com outros trechos que analisamos antes? Uma possível explicação está no próprio contexto do livro de Eclesiastes. O autor, o rei Salomão, frequentemente escreve sobre a vida sob uma perspectiva terrena, sem considerar o que acontece no plano espiritual após a morte. Ele descreve a existência humana como algo passageiro, reforçando que, do ponto de vista terreno, os mortos não têm mais participação no mundo dos vivos. Eles não fazem mais planos, não tomam decisões e, no contexto desta vida, nada sabem. Mas essa passagem significa que os mortos estão completamente inconscientes? Alguns estudiosos acreditam que sim. Essa visão é conhecida como sono da alma, uma doutrina segundo a qual, após a morte, a pessoa entra em um estado de inconsciência até a ressurreição no dia do juízo final. Essa interpretação sugere que os mortos não estão observando os vivos, porque simplesmente não estão conscientes de nada. Outros estudiosos, no entanto, argumentam que Eclesiastes 9:5 fala apenas da perspectiva humana e que outras passagens, como Apocalipse 6, 9 e 10, indicam que há algum nível de consciência no estado pós-morte. Assim, a questão permanece aberta. Os mortos estão em um estado de sono até o julgamento ou têm algum nível de percepção do que acontece na Terra? Para responder isso, precisamos analisar o contexto geral da Bíblia e entender qual é o destino final dos mortos, segundo as Escrituras. Diante dos versículos que analisamos, surge uma grande questão. Afinal, os mortos têm ou não consciência do que acontece na Terra? As Escrituras apresentam diferentes perspectivas e a interpretação pode depender do contexto de cada passagem. Para entender isso melhor, precisamos considerar as principais abordagens teológicas sobre o estado dos mortos. Uma visão amplamente aceita entre algumas denominações cristãs é a doutrina do sono da alma. De acordo com essa crença, os mortos estão em um estado de inconsciência total até o dia do juízo. Essa ideia se baseia em versículos como Eclesiastes 9:5, que afirma que os mortos nada sabem, e Salmos 146:4, que diz: quando sua respiração se vai, eles voltam ao pó. Nesse mesmo dia, perecem os seus planos. Essa interpretação sugere que, ao morrer, a pessoa entra em um estado de inatividade.
sem consciência do que acontece no mundo dos vivos, aguardando a ressurreição. Por outro lado, há uma interpretação que sugere que os mortos podem ter algum nível de consciência, especialmente aqueles que partiram em Cristo. Esse entendimento se baseia em passagens como Apocalipse 6, 9 e 10, onde as almas dos mártires clamam a Deus, demonstrando uma percepção da realidade. Além disso, há o relato do episódio da transfiguração em Mateus 17, 3, onde Moisés e Elias aparecem conversando com Jesus. Se Moisés e Elias estavam conscientes, isso pode indicar que há vida além da morte, antes mesmo da ressurreição final. Diante dessas diferentes interpretações, muitos teólogos acreditam que a Bíblia não apresenta uma resposta única e definitiva sobre o nível de consciência dos mortos. No entanto, um ponto central é inegociável: a esperança da ressurreição. Em diversas passagens, como João 11, 25, Jesus afirma: "Eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá." Isso significa que, independentemente do estado atual dos mortos, a promessa final é a vida eterna para aqueles que creem em Deus. Mas então, será que os mortos realmente podem ver os vivos? Ou a consciência deles só será restaurada na ressurreição? Essa é uma questão que continua gerando reflexões e debates. Diante de tudo o que exploramos, uma coisa fica clara: a questão sobre se os mortos podem ou não ver o que acontece na Terra é um tema complexo e cercado de diferentes interpretações. Enquanto algumas passagens bíblicas parecem sugerir que os mortos estão conscientes de alguma forma, outras indicam que eles estão em um estado de descanso, aguardando a ressurreição. O que podemos concluir é que, independentemente da visão adotada, a Bíblia enfatiza um ponto essencial: a morte não é o fim absoluto para aqueles que confiam em Deus. A esperança cristã está na promessa da vida eterna e na ressurreição dos que morreram em Cristo. Em João 5, 28, 29, Jesus diz: "Não fiquem admirados com isso, pois está chegando a hora em que todos os que estiverem nos túmulos ouvirão a sua voz e sairão." Ou seja, ainda que os mortos possam ou não estar cientes do que acontece agora, o plano de Deus para eles está reservado para o futuro. E agora, eu quero saber de você. Qual é a sua opinião sobre esse tema? Você acredita que os mortos podem ver o que acontece na Terra ou acha que eles estão completamente inconscientes? Deixe seu comentário e compartilhe esse vídeo com alguém que também possa se interessar por essa discussão. Se você gostou desse conteúdo, não se esqueça de curtir o vídeo e se inscrever no canal para mais reflexões como essa. E lembre-se, a palavra de Deus sempre nos convida a buscar mais conhecimento e entendimento sobre os mistérios da vida e da eternidade. Que Deus te abençoe e até o próximo vídeo.